Olá pessoal, vamos começar mais um Rio Podcast aqui na cidade de Ibaiti, a cidade rainha das colinas. Então quero convidar vocês para ficar neste programa, que o intuito é eternizar bons momentos, trazer informações, conhecimentos, trazer histórias sobre lutas, conquistas, desafios, pontos de vista. E hoje a gente está com um convidado especial, ele que além de advogado, o candidato a vereador mais novo da cidade de Ibaiti hoje vai falar um pouco sobre a sua trajetória, sobre suas lutas, conquistas e também o seu ponto de vista e os seus planos para a sua trajetória como vereador aqui na nossa cidade. Dr. Matheus, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar presente aqui com a gente e trazer esses conhecimentos, essas informações, a sua presença, sair do conforto do teu lar, com toda a bagagem que você tem, os compromissos que você tem eleitorais, os seus compromissos processuais e familiares também. Sim. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, então eu quero agradecer de coração e dizer para você que esse episódio, o intuito dele é eternizar bons momentos. A gente assistir lá na frente e dizer como que a gente era no passado, né? E através disso a gente acaba alcançando pessoas e pode se comunicar, falar um pouquinho dos nossos ideais, a gente fazer esse bate-papo. Quero muito conhecer de você melhor, apesar de eu te conhecer na rua, a gente conversa, já fizemos um curso de oratória lá em 2016 juntos, né? Isso. Com o professor Maruco Nazaré. Maruco Nazaré. Um abraço, professor Maruco Nazaré. E aí, a partir daí, eu já percebi, naquele momento eu já percebi que você tinha um futuro promissor. De você tão novinho, naquele tempo, em 2016, você estava com... 17,5. Quase, não tinha feito 18 anos ainda, né? Ainda não. Você tinha acabado de ingressar no curso de Direito? Isso, primeiro período, 2016. Começou ali a trajetória, na dificuldade, né, de conhecer, de fala, e pareceu uma oportunidade de fazer um curso de oratória, e aquilo foi, naquele momento, muito prestigioso, porque não é fácil, né, comunicar com o público, vir, se expor a imagem, falar com várias pessoas. Então, você ter uma mente sadia, aceitar as críticas, as opiniões favoráveis, e saber manter esse diálogo de forma saudável. Uhum. Doutor, naquele momento, você já vislumbrava o potencial da oratória no impacto como profissional? Você foi indicado a fazer esse curso? Você, autodidaticamente falando, você buscou esse conhecimento? Por que você buscou o curso de oratória em 2016? Bom, iniciando a faculdade, a carreira do direito precisa se comunicar com autoridades, juiz, promotor, e eu via uma dificuldade muito grande. E eu, desde cedo, né, meu tio está nos assistindo, minha família, tem um lavacar no centro de Ibaiti e desde os meus 12 anos eu trabalho. Então, não tinha muitas condições, né, porque sempre trabalhando, dificuldade, mas sempre pagando um boleto, outra faculdade, né, tem muitos gastos com livro e tal. E teve uma palestra, na época, acho que descendo na igreja ali, no espaço de Nimora Fadel, que ele veio e se apresentou e eu falei, professor, eu não tenho condições de pagar essa bolsa. Você não consegue para mim? Ele foi, concedeu a bolsa, não paguei na época, e para mim foi muito boa, né, profícua. Aí, de lá para cá, né, sempre procurando melhorar, como posso dizer? Evoluir nesse sentido, né, com a oratória, porque, como nós sabemos, mensurar, falar com o público é algo que muitas vezes dá um frio na barriga. Então, mesmo que estamos aqui diante das câmeras todos os dias, não é algo assim fácil, você tem que pensar. Então, muitas das vezes, uma decisão é tomada em segundos. Então, não tem muito tempo para você pensar. E muitas vezes, é isso que vem. A oratória vem para nos aperfeiçoar a ter esse dom. Doutor, eu já fui recomendado para você por um grande amigo, nós sabemos quem que é. Ele me falou muito bem de você, disse que você é um gênio do direito. Disse que você vai ser, já é um sucesso como advogado. Está sendo muito bem requisitado por grandes pessoas aqui da nossa cidade. Certo. Tem um futuro promissor grandioso. Então, eu acredito que você está com essa bagagem construindo, né? E uma pergunta que eu queria fazer do direito para você, o impacto da oratória. Qual que é o peso da oratória bem feita e da parte técnica para a sua apresentação de uma defesa ou de uma contestação para o juiz? Certo. Bom, você falar com o público e com a autoridade, somos todos iguais, vendo assim. Mas
a forma como eu estou transmitindo, né, no podcast ou na frente é uma linguagem, muitas vezes, jurídica, que a pessoa não entende, e nós temos que trazer o quê? Um pacto assim, de linguagem simples. Por exemplo, se você está na Câmara defendendo as pessoas, né, a população em si, que não entende muito, não tem muito conhecimento, você tem que falar para ela entender, e ela falar, opa, eu votei naquela pessoa e ela está nos defendendo. Você tem que transmitir aquilo que ela possa... defender, comprar a ideia. Defender, isso, exatamente. A nível jurídico. Absorver o que você está falando. O juiz, ele leva em consideração a emoção na oratória? Também, ou é né? só parte técnica? Não somente parte técnica. A parte técnica é grande parte. Conhecimento técnico leva uma advocacia de excelência ou uma oratória de excelência. Mas você falar com tranquilidade, naturalidade, aquilo dá muito impacto. Porque se você tiver o conhecimento e falar com a tranquilidade, você não pode temer algo. Então você tem algo seguro. Se eu sei que aquilo no direito é daquela forma e algo do juiz está contra, você vai falar, olha, está errado nesse ponto. Então, tecnicamente, agora, quando você fala e não tem segurança daquilo, o cliente sente. Ou a pessoa, como está, por exemplo, eu sou candidato a vereador, você não passa confiança para o eleitorado. Falar, mas eu não estou sentindo segurança. Então, você tem que trazer aquilo que a pessoa quer ouvir e ver. Porque você representa o povo, representa ali os servidores públicos e também, não é só aqui, você tem que correr atrás de outras coisas para o município. Então, você tem que transmitir isso de forma simples. Então, transmitir isso me ajudou, junto ao curso giratório, a aperfeiçoar cada vez mais. Top. Existe o bom senso no meio jurídico, para fim de decisões jurídicas? Ou não? Bom, Sérgio, eu acredito que dentro do direito tem vários princípios, né, da solução pacífica de conflitos. E assim também nós temos que ver na administração pública, ver algo que está errado. Por exemplo, minha mãe muitas das vezes está lá, vai na fila, né, acorda de madrugada para ir na fila, ou ir para outra cidade, e alguma coisa acontece, opa, precisamos melhorar, a pessoa não pode ficar lá fora esperando, mau tempo e tal. Vamos ver uma indicação, vamos procurar aquilo, melhorar. Opa, se não está solucionando, temos que tomar medidas mais severas. Né? Em qualquer área hoje que nós trabalhamos... Até no meio jurídico o bom senso existe. Existe. Né? Não é só olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. Não é bem assim. Nós temos que ver como funciona. Né? Muitas pessoas sabem que pode ter direito, mas não sabem dos seus deveres. Então, nós temos que ver os dois lados. Não é só uma medida e dois pesos. Tá. Às vezes temos que ver também. O que você me fala sobre legalidade e moralidade? Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, uma pauta que teve em evidência essa semana, falada do 13º e férias dos vereadores. Que eu, assim, né, eu não estou aqui para discutir se é certo ou errado, isso foi votado e foi aprovado, ou seja, é legal. Né? Mas assim, na questão legalidade e moralidade, eu dei um exemplo disso. Certo. A justiça, o que você tem a falar sobre isso? Bom, eu vejo que dentro da Constituição, que é a nossa lei maior, o artigo 37 prevê que um dos princípios da administração pública é legalidade e outra moralidade. Muitas das vezes, ser legal não significa moral. Ou seja, o 13º, embora seja legal, para a maioria da população é imoral. Porque eu eventualmente eleito, eu tenho um cargo temporário, é um cargo político, não é emprego. Então, tem horário para cumprir. Isso, exatamente. Então não adianta eu chegar lá e falar, olha, eu quero ter um 13º. Porque nós vemos aí muitos empregados que trabalham sol a sol, né? Vemos servidores públicos aí, trabalham 8 horas, até vezes mais, e recebem ali um salário mínimo, e nós temos que ver também que muitas pessoas precisam até de um reajuste condicional. Isso lá na frente pode impactar. Embora seja ali um salário, um subsídio, porque não é um salário, é um subsídio, que engloba todas as verbas ali, para você gerenciar tudo, a sua forma, sua legislatura, você também tem que ver também o outro lado. Porque pode, muitas das vezes, não é só 7 mil para são 9. Você me entende? E são 4 anos, um reajuste que lá pode ser
muitas das vezes um medicamento que falta. E férias tem um terço também, né? Um terço de férias. Exatamente. Né? Então eu vejo, e é um compromisso não só meu, Matheus, aqui, é do nosso partido, né, com o nosso presidente Fábio Faz Vanzelli, e todo o grupo, independente se eu for eleito ou não, o primeiro ato de qualquer vereador eleito nosso é fazer um projeto de revogação dessa lei. Porque então... Não é moral. Não é moral. No meu ponto de vista, não é moral. Pode ser legal, mas não é moral. Porque a sociedade vê, nós conversamos dia a dia, uma vez por semana, algumas poucas horas ali, uma vez ou outra tem uma comissão ali, mas nada assim que dê impacto na vida do cidadão. Então, muitas vezes, nós temos que ver o que a sociedade pensa. E a moral significa isso. A moral, o que é? É os princípios basilares que a própria sociedade vê de nós. Não é a ética. Pode ser até algo ético, mas não é moral dentro da sociedade, muitas das vezes. A moralidade está aquilo que a sociedade vê sobre mim, sobre a minha conduta praticada, e ela vê, olha, aquela conduta praticada por tal ato do advogado ou do vereador não se coaduna que a maioria da população se vê. A ética é inversamente isso. A ética é que eu faço e eu vejo, a sociedade vê isso como errado. Então, porque eu vou praticar tal ato, se depois vai se coadunar? Porque a moralidade e a ética estão juntas. Então, a ética de vereador e a moralidade é a sociedade. Então, essas duas funções se coadunam, ou seja, elas interferem uma na outra. Dentro da tua análise, do teu parecer, quais leis ou talvez questões mais populares a gente, como sociedade, como cidadão, devia rever, e você, como vereador, talvez tenha esse intuito de lá dentro poder analisar melhor coisas que poderiam mudar a vida da sociedade? Tipo na atual legislação, nosso plano de... Tipo telemedicina, teleagendamento? Não, as próprias as leis do município hoje. Certo. As leis do município hoje. Uhum. O que você vê Você já viu alguma coisa que pode ser mudada? Bom, Sérgio, tem muitas reivindicações que nós vemos até na sua classe de corretor, que seria a metragem, né? De 250 para passar de 150. Para ter 150. É algo assim. De 250 para 150. Eu vejo diminuir assim, o tamanho do lote para talvez viabilizar mais investimentos. Isso, que eu ouço muito, né, do pessoal, né? É uma reivindicação, porque o projeto de lei, né, precisa passar pela tramitação formal, material, constitucionalidade e tal. O que nós vemos, né, a reivindicação é, olha, nós precisamos disso para a sociedade. Liberar fazer prédio, você é a favor ou você é contra? Tem que liberar por quê, Sérgio? Na verdade, nós temos que ver a evolução da cidade. Ibaiti hoje precisa ser uma cidade inteligente, precisa progresso. Já passou do momento de nós pensar naquele antigo pensamento lá atrás. Em vez de Ibaiti progredir, só estava regredindo, né? Você acha que cria-se dificuldade para vender facilidade ainda sim, hoje? Eu acredito sim. Qual que é o lobby? Qual que é o interesse de lobby, de negativo, de anti-crescimento, anti-desenvolvimento? Por que pessoas não aprovam certo tipo de facilidade do desenvolvimento, por exemplo? Olha, Sérgio, nesse ponto, tem muitas pessoas que querem só, como posso dizer, ser a estrela e não deixar os demais brilharem, crescer também. Então, alguns entram ali e falam, opa, eu quero, não posso isso porque vai atrapalhar eu aqui, o fulano de tal não posso entrar porque vai atrapalhar eu, e muitas vezes a pessoa quer monopolizar aquilo só para ela e não quer que as demais ramificações, demais pessoas venham. Então, muitas das vezes nós temos que pensar no quê? Opa, progresso. Isso vai gerar o quê? Emprego, venda no material de construção, anúncios, compras, pessoas impostos. Isso, pessoas vindo embora, né? Aumentando a população, cidade. Aumentando eventualmente recursos, repasse de recursos, alimentos. Então, não muda só uma coisa, vai aumentar vários a economia. Então, nós temos que pensar em progresso. E outra, a lei que prevê tudo isso, se não me engano, é a lei diretriz. Não, desculpe. A lei orgânica. O plano diretor. Plano diretor. Prevê que deve fazer uma audiência de impacto de vizinhança. Por exemplo, se vai construir algo maior, muito grande, um prédio, tem que ver se aquilo não vai causar um impacto. Mas muitas das vezes tem que pensar, opa, será que vai ter isso ou não? Para dar esse avanço, ver. Você é a favor da liberdade econômica? Sim, sou a favor. É necessário ter essa liberdade e não ter muita burocracia.
né? Inclusive, na época do mandato anterior, teve a lei de economia financeira, esqueci o nome, liberdade econômica, que foi feita, e lá teve várias regras dentro da lei, liberando alvará, desburocratizando muitas coisas que estão ali travando o microempreendedor. Hoje nós temos muito mais microempresas abertas a empresas de grande porte. Então hoje qualquer pessoa que está aí nos ouvindo pode abrir uma empresa, né? Ter um ramo certo. Então muitas das vezes não precisa mais de alvará, muitas burocracias, e isso facilitou e muito para a nossa população. Encargos, por exemplo, como tributos, repasses à previdência. Então isso foi uma revolução. Tocou num assunto que eu gostaria de falar, bem profundo, talvez não seja um assunto que todos nós gostaríamos de falar, mas é necessário. A Previdência de Ibaiti. Você chegou a estudar alguma coisa? Tem solução, Matheus? Por que você vê como um advogado que pode ser feito com relação à Previdência da cidade de Ibaiti? Bom, existe um repasse que é feito, né? Aporte do recurso público. Caríssimo hoje, R$500 mil, uma coisa... aproximadamente isso. Uhum. Não sei ao certo, mas é aproximadamente isso. É do recursos livres, né? Um recurso que vem para o município. O recurso que poderia ir para a saúde, para a educação, outra área, está indo para a Previdência. Então, isso não é os servidores públicos que deveriam pagar. Né? É uma má administração que um dinheiro que foi pego na época, né, muitas vezes autorizado pelo legislativo, mas colocado em outra área, ou seja, não retornou. Por exemplo, a lei, olha, fizemos um acordo, por exemplo, para pegar esse dinheiro para pagar alguma coisa. Por exemplo, na época do ROC, se eu não me engano, os funcionários autorizaram isso, foi feito para pagar os funcionários, só que na época precisava retornar esse dinheiro. E na época não foi feito isso. Então, muitas das vezes foi e não voltou. Não teve aquele planejamento, uma gestão correta. Hoje está assim, a gente trabalha para pagar quem está aposentado, né? Sim. O servidor hoje está pagando... Sim, muitas das vezes. Não tem mais recurso no caixa que nem tinha antigamente. Não tem tipo assim como posso dizer, um fundo. Fundo. Dentro das suas propostas, como cidadão, não como advogado agora, o que você prevê de proposta de lei, coisas que serviriam para nós, para melhorar a nossa sociedade hoje? Bom, existem vários projetos. A telemedicina hoje está cada vez mais avançando. Eu, por exemplo, como advogado, faço uma sustentação oral do meu escritório em Ibaiti, em Curitiba, em Brasília, em qualquer estado. Profundo, então, né? Isso facilitou muito. Você acha que tem conveniência para telemedicina a nível municipal? Hoje já está mundial, né, Sérgio? Então, Ibaiti não precisa pensar retrógrado. A inteligência artificial, nós sabemos hoje, está aí. A modernidade está aí. Você acha que, por exemplo, em alguns casos, até médico para atender no videochamada no WhatsApp? Sim, claro. É autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, eu acredito nesse sentido, até para facilitar celeridade, gastos, economia. Deslocamento? O que mais... pessoas que moram longe? Sim, idosos, não precisa deslocar. Você me entende? Crianças, mãe com crianças, de colo, algo nesse sentido. Isso facilitou muito para nós. Até um teleagendamento pelo aplicativo. Isso hoje, é legal, isso é legal. Porque a gente podia fazer um teleagendamento no aplicativo, inclusive uma sugestão, se você for vereador, pela vontade de Deus, doutor, um aplicativo que possa ser aplicativo da cidade de Ibaiti. Agendar consulta. A pessoa clica ali, pronto. Já tem um cadastro, o posto de saúde mais perto. Então, ela já vai disponibilizar. O seu médico vai estar te esperando às 8h15. Sim. Igual o Detran. Você vai fazer cada 10, 15 minutos ali uma outra pessoa. Coisa, Sérgio, nós temos que ver também, que é uma grande reivindicação da nossa população, que não tem hoje no município, é preferência ou prioridade. Idosos acima de 80 anos têm prioridade. 60 acima tem outra preferência. E nesse sentido, tem mães de colo, hoje em dia não tem nada disso no atendimento. Então nós temos que ver isso também. Imagina uma pessoa ali, o médico faz ali um teleagendamento e tal, facilita muito. Eu acredito que muitas coisas hoje é tete-a-tete. Por exemplo, o banco acabou. Por exemplo, em Curitiba, Ponta Grossa, existe um número 156. O que é 156, Matheus? Eu ligo por esse número ou abaixo o aplicativo e peço um serviço do município. Olha, eu preciso de uma caçamba, preciso que desentupam uma boca de lobo,
uma informação na Uma tributação. ponte que quebrou, Você vai ali, tira uma foto ou um arquivo, manda ali um relato bem simples, encaminha. Você tem um protocolo. No próprio aplicativo da prefeitura pode ter isso. Também. Buraco na rua tal. Ele a Isso. pessoa clica ali, tira uma foto, e manda a encaminha. localização. Pronto. Uma ponte que está caindo, a pessoa Exatamente. avisa. Também. Aí o que acontece? Denúncias, quer dizer, a sociedade vai se tornar fiscal. Exatamente. Tem um protocolo, Ajudando. tem 48 horas para a prefeitura responder ou dar um Olha, parecer. se chegar e falar, olha, tem 2 reclamações, Matheus, eu sou vereador aqui, o prefeito não tá. Nós temos que ver, aí que é o bom senso. Opa, foi 1, 2 vezes, não atendeu, opa, não tem mais bom senso aqui, nós precisamos algo urgente. E a população precisa disso, o recurso vem. Nós precisamos dar o quê? Eficiência, mostrar o serviço. E outra, priorizar as prioridades. Sim. Porque às vezes fica fazendo lobby de favorecer A ou B com pequena escala de demanda, né? Favorecendo um ou outro, e a gente esquece dos maiores demandas da sociedade, né? Sim, que é o povo. Que é o povo. A necessidade do povo. Do teu ponto de vista, Matheus, qual que é a aptidão do município de Baiti a nível de desenvolvimento? Como que Baiti poderia crescer? Para que lado que a gente poderia ir? Qual segmento a nível industrial, comercial, turístico? O que Baiti tem de bom para a gente falar assim, é um horizonte para a gente partir daí? Bom, hoje, né, temos turístico, mas não é muito, como posso dizer, valorizado. Está abandonado no tempo. E meu tataravô, que é o Edovirgio Carneiro de Siqueira, ele foi o fundador da Mina Velha. Muitas pessoas acreditam que não têm esse conhecimento. E eu encaminhei um projeto até para ser analisado pelo deputado estadual Moacir Fadel, para colocar o nome do Parque Ecológico Edovirgio Carneiro de Siqueira, bem como fomentar aquilo, né? Trazer turistas. Tem a Cachoeira do Aristeu e muitas outras pontos turísticos que podem sim ser abordados pela cidade, a fim de trazer turismo para Baiti. E Baiti tem capacidade, mas nós precisamos ter olhares. O recurso público ali, quando vem uma lei do executivo, né, que é de competência do executivo, para você analisar, falar, olha, não tem recurso para o turismo, algo nesse sentido, você como vereador pode fazer uma emenda e, se aprovado, alterar, falar, olha, eu quero aqui. Ou uma emenda impositiva também. Uma emenda impositiva é um orçamento que vem para o vereador e o vereador direciona para aquilo que ele vê. Olha, uma educação especial, agricultura, saúde. Porque, por exemplo, a lei orgânica municipal prevê 2% da renda líquida, da corrente líquida, de orçamento de emenda positiva. Só que 1% daquilo já vai para a saúde. E aquele outro 1% vem para os vereadores, distribuído de forma igual, e mais 1% tem uma porcentagem que vai para emenda de bancada. Então nós temos que ver também esse direcionamento de recurso, a fim de ver o que seria melhor para proporcionar. A educação dos nossos jovens, né, um curso de atletismo, esporte, lazer, né, promoção de eventos de skate, de clube de campo, algo nesse sentido. Então, várias coisas, fomentar, por exemplo, nós vemos Tomazina, que voltou com as corredeiras, fomentou a cachoeira. Então, nós temos que ver isso como inspiração para nós trazer Ibaiti. Ibaiti não pode ficar esquecida. Nós temos vários pontos turísticos e outras coisas que podem ser abordadas. A nível de turismo, inclusive, doutor, nós temos uma rota turística aqui, até do religiosa, né? Rosário. Religiosa e também, acho que gastronômica a gente podia desenvolver. Estamos partindo para ser uma capital do tomate. Certo. Talvez a qualquer momento a gente vai acabar tendo esse reconhecimento. A região do tomate já somos, né? Mas a capital do tomate, assim como a Rainha das Colinas, talvez seja um selo aí, que a gente pode requerer em algum momento. E até buscar uma festa do tomate, né? Um polo do tomate de uma maneira mais econômica, explorar o tomate. Estou dando um exemplo do tomate, mas a gente tem outros hortifrutis também, né? Já que você falou em todo esse potencial do esporte, também, né? do esporte que você refletiu e pensa, para você o esporte significa entretenimento, significa saúde ou significa... Bom, esporte... O que significa para você? Esporte é saúde.
Né? Se você faz ali por entretenimento, muitas das vezes você não procura saúde. Eu estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas não buscam por saúde, né? Talvez buscam por entretenimento, onde que elas querem talvez uma atração. Um happy hour, um happy... Isso, um rap, uma maneira de curtir. Por que eu estou dizendo isso? É igual emprego. Então, muitas vezes a gente fica falando na pauta de criar emprego. Certo. Tem 10 mil desempregados em Baiti. E a gente fala, vamos falar de criar emprego. Só que tem 200 que quer trabalhar. Uma coisa esporte. Ou faculdade. Exatamente. E, infelizmente, eu percebi nos últimos anos que, por mais que tenha faculdade com mensalidade hoje de R$100, R$200, muito pouco se você der de presente para a pessoa, tem gente que não vai fazer. Exatamente. Então, tem essa diferença entre querer e ter efetividade. Sim. Resultado. Exatamente. Todas as vezes que eu tive uma oportunidade, e até aqui para o público conhecer um pouco mais, em 2019 eu tive uma oportunidade de ir para Brasília fazer um estágio na Câmara dos Deputados. Então hoje eu tenho um conhecimento, uma bagagem muito profícua, boa, num processo legislativo, fazer boas leis, conhecimento com o pessoal lá de Brasília, como funciona essa sistemática inteira de um processo legislativo, um analista legislativo, né, pareceres, onde buscar boas leis. Olha, o município pode fazer isso. Um dos projetos que eu penso em trazer, e precisa também de uma parte do Poder Executivo, é a criação da Secretaria de Segurança Pública, onde gera um departamento de segurança, né, de patrimônio público e de trânsito, onde pode ser criada uma guarda municipal para proteger o patrimônio público e disso auxiliar também a Polícia Militar Civil. E, inclusive, Matheus, não tem dinheiro ou algo nesse sentido? Bom, existe um projeto que você deve encaminhar e existe um Fundo Nacional de Segurança Pública, onde o Poder Executivo pode encaminhar um projeto, depois tal, conforme o regimento e tal, pedir esse recurso e eles mandarem. Isso que eu ia perguntar, porque muita gente tem falado sobre esse plano, né, de segurança pública. Aí eu sempre pergunto para a pessoa, mas você está falando de criar, mas de onde vai vir esse recurso? Isso, esse recurso, que nem eu falei, que vem do Fundo Nacional de Segurança Pública. É só criar o projeto. É um projeto. Aí você tem que levar para um deputado lá em cima. Na verdade, é a secretaria. Executivo, já direto. Isso, executivo. Claro que um deputado federal vai influenciar, vai conhecer o trâmite, vai estar ligado, porque em Brasília, o deputado ali está lado a lado dos ministérios, né? A esplanada fica do lado ali dos ministérios. Então, eles estão sempre interligados. Está um projeto, então estão sempre cobrando. Você, estou precisando desse projeto, né? Estão em Brasília, tem maior facilidade de conhecimento para isso. Então, é uma forma de trazer. E existe esse fundo. Você acha que isso vai dar conta de pagar todos os custos dessa segurança pública que a gente precisa, doutor? Bom, o projeto deve prever tudo esses gastos, né? Olha, vai ser tanto para patrimônio público, tá? 10, 15, guarda municipal, para prever. Você me entende? É um projeto que você deve encaminhar e eles vão liberar. Então, muitas das vezes não consegue 20, mas consegue 5. É um começo. Porque muitas das vezes você tem que plantar para saber se vai colher. Se você não planta, você não sabe se vai colher. Então, a mesma coisa ali. Então, o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, deve estar junto para, na hora que vier um projeto, você estar acalcanhado, falar, vamos ajudar isso, vamos buscar esse recurso, vamos buscar melhoria não só para nós, é para a população. Os bens públicos, muitas das vezes nós vemos aí o bem público de Baiti, né? Uma escola ou outra vai lá, furta algo, quebra, destrói, deixa algo ligado da vandalismos. água. Muitas das vezes. E quem paga depois a conta? É nós. Isso não é algo assim do dia para a noite. Tem que passar por processo de licitação, dispensa, e depois uma coisa que está boa, nós temos que pagar de novo. Então isso pode ser evitado, tendo alguém ali fiscalizando, né? Um guarda, né? Nesse sentido. Na tua opinião, você acha que a gente tem que ter guarda armado ou não tem conveniência para isso? Não é bem assim. Estou perguntando isso para nível jurídico mesmo. Você tem uma análise sobre isso, doutor? Ou é muito profundo? Não é muito profundo, né? Porque assim, o entendimento, uns falam que a guarda deve ser armada, outras não. Muitas das vezes, a pessoa já não vai com a boa intenção. Você me entende? Então eu acredito que a guarda, como a polícia, como outros, necessita daquilo. É uma proteção maior. Porque ele não está ali como cidadão. Ele está representando o Estado. Então, muitas das vezes, que nem um policial ou alguém, ele está ali representando o Estado.
E ali o guarda municipal está representando o município. E a responsabilidade que ele faz Muito também maior, do município. é claro. Então, vocês estão ali, como que ele vai se defender se o cara vem? Então, claro que não é bem assim, eu estou com uma arma, você é agressivo. Muitas vezes é um ato que você tem que saber, você é preparado para aquilo. Você passa por uma escola, né, que nem a polícia faz, passa por uma formação no departamento de polícia. Não é bem assim, eu vou sair, pego uma arma. Não, é uma preparação, tudo tem. Até segurança, tem segurança armado também, tem? Justamente. Esse segurança que faz serviço para forte, particulares e tal, né? É a mesma qualificação dele, só que ele vai ter um turno, né? Ele vai ter a sua vigilância, né? Sim, municipal, exatamente. A sua participação com a sociedade, a sua interatividade com a sociedade, como que você pretende aprimorar, evoluir a participação mesmo da sociedade no poder legislativo, doutor? Bom, nesse sentido, eu vendo um projeto da Assembleia Legislativa, é a criação da Câmara Itinerante. É aproximar o poder legislativo com a população. Nós sabemos que antigamente as sessões eram, se não me engano, terça-feira às 7 horas, e foi mudado para segundas-feiras, 6 horas, se não me engano. E isso, muitas das vezes, os trabalhadores não conseguem participar. E isso estimulou muito. Então, hoje, nós sabemos aqui, e é verdade, muitas das sessões são vazias, né? 1, 2, 3 ali no YouTube, prestigiando e tal. E, nesse sentido, você trazer as sessões do Poder Legislativo aos bairros e distritos, por exemplo, Patrimônio Café, Vila Guaí, Eusébio, enfim, você vai poder escutar a população e pegar toda aquela reivindicação, falar, olha, vamos fazer, além da sessão, vamos fazer uma reunião para ver. Muitas das vezes a população não quer ir, mas tem um líder do bairro. Tem um líder representando uma associação, tipo assim, uma associação de produtores rurais ali local, ou alguém nesse sentido, que possa nos trazer esse problema para nós poder trazer a solução. Então, isso facilitará muito de promover. Então, a Câmara Itinerante vem para dar essa ligação que está afastada do poder legislativo com o poder da população, né? Poder emanado do povo. Tá. E eu gostaria de perguntar uma curiosidade que eu tenho. Por que tão poucas leis são aprovadas, assim, leis que têm realmente impacto na sociedade, são aprovadas a nível municipal, doutor? Olha, Sérgio, na verdade, existe vontade. Tudo que você vê é algo, busque a vontade. Eu, por exemplo, trabalhei desde cedo na minha família, ajudando, e nós somos pobres, humildes, e de lá para cá eu pensei, olha, eu preciso ter algo na minha vida, eu preciso me profissionalizar, eu preciso utilizar o que eu tenho em favor não só meu, da população, não é pensar no próprio umbigo, né? E isso está lá em Lucas, na Bíblia, quanto maior for a responsabilidade, maiores são as suas consequências. Então você tem que pensar. O livro da Odisseia, que fala das pessoas, né, do bem, do mal, você tem que pensar em ver aquilo que você absorve de coisas boas para poder repassar isso para a população. E é nesse sentido que você também tem que pensar. A nível jurídico, o que você espera de fiscal hoje no legislativo, no executivo hoje? O que você como você se sente diferente? Como que isso, a tua formação pode ajudar hoje na tua fiscalização? Doutor? Bom, hoje eu penso assim, que para um cargo de vereador, ser advogado é uma categoria, como posso dizer, essencial para aquela função. Ou seja, um vereador, para ter um cargo, né, nesse sentido, a profissão de advogado facilitaria muito. Porque eu estudei processo legislativo, estudo, né, direito administrativo, direito público, nesse sentido, e sempre estou me aperfeiçoando com isso. Então, muitas das vezes, olha, não tenho orçamento para aquilo, mas espera aí, direito administrativo vai falar para nós. Não pode fazer concurso, mas espera aí, o que acontece? O que o Tribunal de Contas pensa? Uma das grandes reivindicações hoje é o Vale Alimentação do município. E, nesse sentido, o Vale Alimentação, conforme o entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele não gera despesas com gasto pessoal. Ou seja, aquilo não vai entrar no limite prudencial.
Da folha de pagamento. Então é algo que pode ser reivindicado. Então, Desde que tenha uma economia, né, no executivo. Também tem esse lado, né? Porque não vem recurso de fora, de projetos federais, não tem recurso para isso. Não, né? é um freio Teria que ter contrapeso. enxugar a máquina mesmo. É um recurso público que vem, né? E o município tem que gerir aquilo, né? É um freio e contrapeso. Você valoriza o quê? De que lado você está? Muitas das vezes nós temos também dar voz à população, mas o servidor público também, nós temos que ser a voz. Porque vem um projeto ali, opa, um 13º e férias para, por exemplo, para vereador. Opa, mas isso daqui é imoral. Você me entende? Nós precisamos dar um reajuste na categoria dos professores. Ou a reivindicação atual que nós temos do Vênus do professor sobre o piso salarial. O poder legislativo, né? Claro que quando vem despesas, para a população entender, quando gera despesas para o município, não cabe ao poder legislativo criar uma lei. Tem que vir do executivo. Então, por exemplo, uma lei do piso deve partir do executivo e o legislativo aprovar aquilo. Então, muitas vezes, falar, mas o vereador não faz isso, aquilo não. Mas muitas vezes não depende só de um lado, depende do outro, para gerar despesa. E nós vemos que a grande reivindicação da população, dos professores, é isso. Então, eu como candidato e futuramente vereador, eu estarei ali para fiscalizar, cobrar a boa aplicação, falar ao prefeito, a população está precisando disso e, além disso, os professores. Merenda escolar, né, de qualidade para os nossos alunos. Né? Você acha que tem alguma maneira da gente economizar na máquina pública hoje, doutor? Você acha que nossos cargos de confiança, cargos de indicação, tem algum lugar ali que a gente pode enxugar um pouquinho de recurso de forma essencial? Ou você acha que os cargos de confiança, de secretarias e tal, tá tudo justo e adequado para o que você entende? Não é bem justo, né, Sérgio? Nós temos que nem eu falo para você, é um freio contrapeso. Nós temos que enxugar a máquina. Por exemplo, foi feito aí financiamento do Finisa para fazer asfaltos na cidade. Na época do Beto, não foi preciso fazer nenhum financiamento. Ou era do recurso próprio, ou recurso de fundo perdido do Estado. Então, você como gestor público, eu também sou formado, além de Direito, em Gestão Pública. É uma faculdade tecnóloga. E você tem que gerenciar tudo isso. As pessoas que são servidores. E a boa aplicação do dinheiro público. Qual que seria uma solução? Não é só gastar e tirar empréstimo. Nós temos que ver o que o governo do Estado pode nos proporcionar. Uma ideia que eu dei para você, que vem do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então o município muitas vezes não precisa daquilo. Ele tem que procurar o projeto, ver o recurso, para poder trazer. Então nós temos que procurar as boas ideias que estão lá. Os projetos. Tem muitos projetos que estão lá, talvez não tenham interesse, mas que pode ser bom para a população. Tem muitos gastos, por exemplo, que nós vemos hoje, desnecessários, que poderiam ser economizados. Nós vemos aí, eu vejo, muitas pessoas têm dificuldade, né? Idosos, mexer com celular, tecnologia, CNH, tirar um documento, mexer com o aplicativo do INSS, enfim. Criar um projeto de solidariedade digital, onde, por exemplo, estudantes da área tecnológica, de sistema de informação, possam estar ali numa sala auxiliando aquelas pessoas a ajudar, a mexer, algo nesse sentido. Não assim, mas muitas vezes o cara está ali, vai se responsabilizar por algo errado, não. Dá um suporte para a pessoa. Não se saber, está dando errado, nós não podemos se responsabilizar. Nós temos que auxiliar, dar ajuda para a população. É uma grande dificuldade hoje. Talvez até esclarecer o que a pessoa está ali, né? Hoje, as opções que a pessoa tem disponível. Claro. Né? Ela pode até ajudar, não tomar a decisão para a pessoa, mas esclarecer. Muitas vezes. Hoje, o índice de desenvolvimento humano, a maior população é na área idosa. Né? Minha avó, por exemplo, minha mãe, tem ali dificuldade, né? Muitas vezes, por exemplo, o Instagram. Muitas das vezes, muitos amigos meus ou pessoas da família não têm isso. Nem sabem como funciona. Então, não sabem como criar. Mas, claro, Matheus, nós temos que ter bom senso, mas há uma ajuda à população. E a inteligência artificial hoje, Sérgio, de forma impactante, chegou na nossa realidade. Queira ou não queira, está aí. E muitas empresas, você sabe, nós utilizamos, para facilitar. Porque hoje nós lemos livros, tal, mas nós precisamos facilitar. O tempo hoje não é mais o tempo de trás. Antigamente você mandava uma carta, daqui um mês chegava lá, o cara dava uma resposta e voltava.
Hoje, em menos de segundo, fala, Sérgio, quero comprar um lote tal. Faz a transferência no Pix, pronto. Em uma semana está pronto. Antigamente demorava muito. Hoje você sabe, né, Sérgio? Hoje facilitou muito a tecnologia nesse sentido. Então, nós temos que adaptar a população. Muitas das vezes é algo nosso, é responsabilidade da pessoa, mas o poder público também tem que dar um suporte e ver isso. Não agora, mas é um projeto de médio prazo. Porque aplicativo de banco, muitas pessoas eu conheço não sabem mexer. Vai aprendendo com o tempo, com o filho, com o pai, com o sobrinho, né, com o netinho. Você vai aprendendo, mas muitas das vezes as pessoas não têm esse suporte para ter. Então, isso também facilitará muito. Quais demandas que você tem ouvido falar na tua trajetória, na tua vida, na tua família, como uma pessoa que tem representatividade, as pessoas devem chegar em você e fazer algumas reivindicações. O que você tem ouvido falar bastante, Matheus, assim, da população hoje? Bom, principalmente é saúde. Porque até eu aqui, para vir aqui no podcast, nossa, não é só educação, respeito e tal. Precisa ter uma boa saúde, uma saúde de qualidade, uma saúde onde você possa estar ali, ter um medicamento, saber que tem um excelente médico. Você vai lá, por exemplo, na época do Beto, nós tínhamos ortopedista, fazia engessamento. Agora nós temos um prédio bonito, mas não tem ortopedia, não tem cirurgias. Então isso não foi um avanço. Você me entende? Nós temos que ter, e está no princípio de um gestor público, é planejamento. Como que você vai fazer algo de uma grande magnitude, sabendo que o seu recurso é ínfimo? Então, tudo você tem que planejar. Inclusive, até com servidores públicos, por exemplo. Tem um projeto, né, de parceria público-privada, que foi aprovado em janeiro, para uso de concessão onerosa do bem público. Né? Foi aprovada essa lei. E eu, particularmente, né, o nosso grande amigo Adalto, somos totalmente contra, inclusive foi proposto uma ação popular contra a terceirização. Porque não existe, dentro do município, um pensamento de terceirizar algo que, em tese, seria terceirizado. Por exemplo, o próprio parecer da Procuradora Legislativa diz: a fundação hospitalar, em termos, para a população entender, é a terceirizada. A saúde pública de Ibaiti já é feita de modo descentralizado, terceirizado, que seria a fundação hospitalar. Então, tá. Então tá. Agora eu entendi, doutor. Então, assim, já não era de responsabilidade municipal, então já era a fundação, ou seja, é um outro CNPJ. Isso, outro CNPJ, outra administração. Tá. Lá tem um recurso, claro que o recurso vem do município, mas a administração financeira e tal é pelo presidente, né? O secretário municipal de saúde e o presidente da fundação. Ou seja, são 2 CNPJ e dois gastos. Tá. Né? E quem escolhe o presidente é a própria fundação em ata. Então, hoje eu acredito que não está sendo assim. Né? Muitas das vezes é indicado pelo executivo por portaria. Mas quando é uma fundação, eu acredito que deveria passar por isso, né? Uma escolha pela maioria. Inclusive, um hospital daquela magnitude precisa de uma pessoa qualificada. Técnica. Um gestor, técnica. Até na questão da medicina mesmo, né? Também, um gestor hospitalar. Algo nesse sentido, que vai ver aquilo. Opa, tá errado isso. Então, pessoas técnicas. Muitas das vezes, colocar algo, não menosprezando muitas pessoas. Será que essa terceirização, então, já pensando por esse lado, não seria a prefeitura não está querendo tirar a responsabilidade da mão dela? Ela deu um cheque em branco para um terceiro gerenciar aquilo que ela não está se autossatisfazendo. Ou seja, o próprio gestor público não está sendo como bom administrador em administrar aquilo. Opa, eu não quero mais mexer nisso, colocar num terceiro, administra aí, se eu ver que está errado, eu falo que está errado e você para. Tá. Mas eu penso até o seguinte, uma coisa que vem na minha cabeça, eu não sei se tem sentido isso. O lobby político hoje oferece muitos cargos, né? Em prefeitura, em posto de saúde, em hospital e tal. Esse monte de capital político que é através de promessas, as pessoas depois vêm trabalhar para o candidato que ganhou ali dentro do hospital e tal. Fica difícil mandar embora por compromisso político e tal. Será que tem alguma coisa a ver com isso, Matheus, ou não? Bom, Sérgio, se for vereador, não tem nada disso, não.
a pessoa tem que estar ali, preparada para o Por cargo. qualificação. Exatamente. Eu vejo muitas vezes, né, tem um candidato lá no Manaus, que ele, quando foi deputado federal, ele fez processo seletivo para ser assessor dele. E um dos projetos lá que ele estava fazendo lá em Manaus, porque assim, eu não sou executivo, né, mas você falando a área, porque o legislativo vai estar ali para fiscalizar, cobrar. Então, falou para o prefeito, o senhor não está colocando ali. Então, um projeto de lei que foi, na época, ter revogado, mas precisa voltar, é colocar que esses cargos de secretaria ou algo assim precisa ter curso superior. Né? Essa lei foi revogada, infelizmente, mas precisamos colocar isso. É um projeto de lei. Então, partindo um ponto do legislativo, vou fiscalizar e criar uma lei determinando que as secretarias ou a direção específica necessite de um curso superior. Isso, o Poder Legislativo tal. E que nem você falou, mas é uma indicação tal, XY. Nós temos que ver nesse ponto, até que ponto que é viável. Porque muitas vezes fica beneficiando A, mas não B, isso é forma injusta. É por isso que talvez eu vejo que existem reivindicações de humanismo no atendimento, né? Sim, E muitas vezes a pessoa que está ali, talvez por um favor político, não está nem aí se está atendendo bem, se não está. Talvez essa que é a impressão que já falaram comigo que o pessoal tem. Muitas vezes as pessoas estão lá porque ganhou um cargo de uma confiança e não está exercendo a sua qualificação. Por isso que eu até imaginei que essa terceirização, esse plano público-privado seria conveniente, porque viria um novo gestor que talvez não tem lobby político e sim qualificação técnica, e ver um atendimento, um atendente, uma pessoa que está ali na linha de frente no atendimento ao público, na área de saúde, por exemplo, se não atender direito, é bom, corta e contrata outro. Muitas das vezes nós sabemos que não é bem assim na prática. Né? Tem essa liberdade, né? Porque o particular, né? Por exemplo, como patrão ou algo assim, você tem essa liberdade de falar, olha, não estou satisfeito, manda embora. Não precisa dar justa causa, tipo assim, motivo. Só não quero mais, sem justa causa. Mas muitas das vezes nós sabemos que o lado político, a perseguição, opa, o Sérgio não gosta do Matheus, mas eu estou ali. Eu ganho para cargo tal, mas eu não quero mais o Matheus ali. Então, se eu sou servidor público, eu tenho uma estabilidade. Né? Opa, o Matheus é servidor público, por exemplo, é um procurador. Ele tem estabilidade. Pode haver perseguição, mas aquilo não vai falar, opa, vou mandar você embora. Aí você manda embora, aí você não consegue outro emprego, você tem que ir embora. Nós sabemos, Sérgio, nós moramos numa cidade pequena, nós sabemos que muitas vezes isso, infelizmente, acontece, uma coisa ou outra. Então nós temos que saber que pensar pela liberdade, muitas vezes, nós pensamos, opa, mas se fosse hoje serviço público, para mandar embora não tivesse uma estabilidade, será que não haveria muitas coisas injustas? Né? E, de outro lado, se o servidor público não está bom, ou aquela pessoa ali que não está boa, faz o processo, vê, olha, qual que é a tua conduta não está sendo adequada, conversa, isso é o bom senso. Se não está bom, retire-se, entendeu? Você vê muitas das vezes, está tendo um tratamento mal humanizado. Nós estamos ali para lutar e seu olho da população fala, opa, está errado isso, vamos cobrar do executivo. Né? Todos temos responsabilidades e estamos ali para fiscalizar verdadeiramente, combater aquilo, falar, opa, está errado, o prefeito está assim, o gestor está errado. Mas muitas das vezes vai lá e fala, nossa, está aqui, e todo mundo quer passar o pano, mas até quando nós vamos ver isso? Então nós estamos ali para ter. E eu sou independente, eu não tenho, como posso dizer, esse padrinhamento político. Não tenho isso, não. Isso que eu ia perguntar para você. Você tá disposto a enfrentar o sistema? Custe o que custar? Sim. Porque eu digo que a nível é pesado, né? Sabe por que eu estou perguntando isso, Matheus? Porque existe, não preciso dar os exemplos, especificamente agora, né? Mas existe desvios de funções de vereador. Tem vereador que trabalha dentro de posto de saúde, trabalha em secretaria de cultura e não sei o quê, e fica usando aquele lobby ali como para fortalecer o capital político, chega na outra eleição, um monte de gente precisa de favor dele, usando a máquina pública para poder ganhar capital político. Você pretende combater isso aí? É moral? É legal? Como é que a gente poderia, como cidadão, interpretar tudo isso? Bom, Sérgio, hoje a Constituição, que é a nossa lei maior, ela diz o quê? O vereador pode ter 2 cargos, acumular a função de vereador mais uma pública, certo? Ou particular, né, uma empresa, desde que o horário não atrapalhe, ou seja, da sessão legislativa, certo?
Então, nesse sentido, eu vejo que, olha, eu sou um servidor público, estou trabalhando em determinada segmento, né? Eu trabalho na saúde. Eu vejo que isso não pode, embora seja legal, é imoral. Você utilizar disso para poder se beneficiar. Por exemplo, eu nunca faria isso, porque nós temos que chegar num problema e solucionar o problema, e não deixar pegar, por exemplo, vou passar o fulano na frente aqui, mas os outros que estão lá atrás precisam necessariamente. Isso então acontece? Oi? Isso está acontecendo? A gente vê, né? O que nós vemos aí, que a população fala, outros candidatos, nós ouvimos, Sérgio. A prova, assim, Matheus, prova, nós não conseguimos provar, né? É algo difícil, olha, você está falando prova, mas nós não podemos deixar às cegas. Tá. E se você tiver provas, Vamos combater. Você vai combater? Tem que combater, porque não podemos deixar fiscalização. Se você está lá precisando de algo e alguém passa na tua frente, não é justo. Todos nós temos aquilo que é o maior bem, a nossa vida. Então, se você está aí necessitando de uma cirurgia, algo, a pessoa passa na tua frente, mas também nós temos que ter o outro lado da população também, cobrar, falar, opa, e ter o interesse de ir. Muitas das vezes esquece, deixa o caso, esquece, passa 3, 4, 5, 6 meses e não vai buscar mais. Então também precisa daquilo, falar, opa, tem tipo, em termos assim, impetulante, falar, eu tô aqui, Matheus, preciso disso, disso. E outra, buscar também junto ao sistema de único saúde, ou o Sisnorp, aumentar a quantidade de exames, ou o município, médico, consultas, principalmente consultas. Nós medicamentos também, né? Exatamente. Então nós temos que buscar ampliar. Né? Tem dos dois lados, é um freio e contrapeso. Não é só você, o vereador fiscaliza, mas muitas das vezes você não tem conhecimento. Né? A cidade é muito grande extensivamente. Muitas das vezes você é mais conhecido, por exemplo, eu sou mais do centro, de Baiti e tal. Não conheço, por exemplo, lá da Vila Guaí, do Campinho, Vassoural. Eu não tenho conhecimento, né? Tenho que falar sério, porque assim, eu estou mais aqui na região. Agora, se alguém falar, Matheus, eu tenho um problema assim, estou com dificuldade, tal. Você não é um vereador do centro, tal, você é vereador de todos. Mas você, como você está mais aqui, né? O seu público-alvo está aqui mais cobrando, você precisa também que a pessoa traz isso para você, tem um interesse também. Muitas das vezes, que nem hoje, passando aí, a pessoa fala, olha, eu fui no posto central, só vejo cartaz, não desacate funcionário. Desacato em vários lugares, mas não tem um telefone de ouvidoria, não tem alguém ali para falar, vamos combater isso, não tem segurança, a pessoa tem muitas vezes medo de ir na ouvidoria, reclamar e ela ser penalizada por aquilo. E a imparcialidade daquilo. Né? Então nós temos que ver... Você acha que precisa ter humanismo também no atendimento Também. Dos órgãos públicos? Também, humanizado. E alguém imparcial. Tá. Para ouvir, né? Por exemplo, uma corregedoria dentro ali, alguém imparcial. Porque, por exemplo, Sérgio, nós temos que pensar assim. Você tem um amigo ali de classe. Pune, não pune? Você tem que ver, opa, tá errado isso. Você não pode levar, porque só um cara de classe, nossa, mas tem que ver, opa, o que ele fez? Opa, fez isso errado. Aquele aplicativo que a gente comentou da prefeitura, poderia ter uma ouvidoria lá? Também? Denúncias? Sim, uma corregedoria, claro. Deveria. É algo assim, para facilitar muito mais. Hoje você chega, tem um protocolo na prefeitura e não tem resposta. A lei orgânica determina um prazo, né, para certidões e tal. A lei de informação determina outra. E muitas das vezes não tem aquela resposta satisfatória para a população, né? Inclusive até para os sindicatos, nós vemos os servidores. Então é algo que nós precisamos dar voz àquilo que eles precisam, cobrar. Não é chegar com medo, eu vi, conversei com o fulano lá, mas esse crânio já deu resposta. Não é bem assim. Hoje é tudo formal, Sérgio, tudo documento. Não é adianta, de boca a boca, não. Nós temos que trazer algo formal, está aqui, para mostrar que você está correndo atrás. Não adianta chegar e falar, olha, eu fui lá, conversei com fulano, mas fulano me deu a resposta. Não, você não tem nada formalizado. E você, vereador, o eleitor que ele quer, que você dê voz a ele. Muitas das vezes, para que dar voz? Olha, nós precisamos de moradias. E não é o rico que não vai ganhar uma casa, é uma pessoa simples. Quem precisa de emprego, muitas das vezes, não é o filho do rico, é a pessoa simples, é nós pobres. Né? Uma educação de qualidade,
Né? Quem que vai para a escola pública precisa de uma merenda, necessita de algo de qualidade, valorização dos nossos professores. É nós, pessoas pobres, simples. Então nós temos que dar voz e buscar isso a retornar. Fiscalizar, ver se a merenda da escola está boa. Passa, veja o que é a reivindicação dos professores, dos alunos. Por exemplo, é algo assim simples, mas pega lá os alunos, né, do ensino fundamental, vamos conhecer a Assembleia Legislativa, vamos conhecer algo, um quênio, ou a cultura local, né, vários lugares. Isso nós temos que trazer. A juventude precisa se amodar com tudo isso, incentivar os nossos jovens. A inspiração, buscar inspirações, né? Sim, sim. Vislumbrar novos horizontes. Justamente. Até buscar fontes, exemplos em outros lugares, né? Sim, sim. Um passeio em Curitiba, um passeio no Legislativo, nem se comentou. Poder ver outros exemplos, né? Conhecer na área. Né? Na época eu fiz Direito, viajei para vários lugares, fiz estágio em Brasília, né? Eu fiz uma viagem para a USP, né? Para o Departamento de Polícia Civil do Estado de São Paulo, conhecer como funciona tudo isso. Né? A área do direito, né? Da medicina legal, ou algo assim do poder legislativo, processo legislativo, direito administrativo, direito público, e como funciona toda essa complexitude. Então nós precisamos ter esse conhecimento e chamar. Muitas das vezes, não é? Eu era criança, nós sabemos, que legal você na escola, vou conhecer algo bonito, né, diferente, para inspirar alguém. Porque nós sabemos, eu tive várias oportunidades na vida e todas elas, eu, como diz, agarrei e fui atrás. Muitas das vezes nós não temos oportunidade, nós vemos, a grande maioria da população não tem essa oportunidade, porque é difícil, é caro, uma viagem, nossa, eu queria dar uma melhor condição para o meu filho e tal. Né, eu venho de uma família simples, fiz uma faculdade de Direito e Gestão Pública ao mesmo tempo. Em 2020, saindo já da faculdade de Direito, já tinha me formado em Gestão Pública, fui aprovado em Administração Pública pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pelo Polo AB aqui em Baiti, mas na época, como entrou, quase a pandemia, estava mais ou menos ali, e eu tinha o TCC, OAB, e aquilo um pouco impediu, mas era uma vontade minha. Então, era para mim já ter mais uma faculdade. Então, isso não quer dizer que eu vou, estou com 30 anos e não posso. Pode, então, tudo tem seu momento, você chegar e ver onde surge essa vontade, Matheus, de onde surge essa vontade de querer ser vereador. Opa, nós temos que trazer essa indagação. Porque todo fato tem um problema e nós temos que trazer a solução, né, para a população. Aonde você quer chegar? Onde que é o seu sonho? O que você vislumbra? Qual que é o ápice da plenitude na sua vida? O ápice, sim, Sérgio, é você poder ver lá na frente que você pode ajudar muitas pessoas, inspirando muitas pessoas. Eu tenho pessoas que me inspiram você, até de forma boa, no dia a dia. Porque aqui nada se leva, Sérgio. O meu título de advogado, gestor público, é temporário. Então, você ser conhecido pelo seu nome, pelo que você fez, o bem. Olha, o Matheus me inspirou a fazer direito. Você vê uma pessoa falando, nossa, Matheus, você me inspirou a fazer isso. Ó, Matheus, se não tivesse falado isso, eu não tinha feito, eu estava errado, estava certo. Então, no dia a dia, você pode mudar vidas. Isso que é o mais inspirador. Você mudar vidas. Né? Nós vemos muitas oportunidades aí que foi dado na época, o nosso amigo Adalto deu para jogadores, atletas, porque a pessoa não tinha condições, ele falou, opa, aquela pessoa ali é boa para aquilo. Foi lá, investiu, hoje está reconhecida. Então você dá aquela oportunidade para aquela pessoa, fala, olha, aquela pessoa é boa para aquilo. Por exemplo, Sérgio, eu não sou bom corretor, que nem você, mas eu posso ser bom na minha área do direito. Eu não tenho domínio para vender um terreno, mas eu posso melhorar na parte jurídica. Então, tem várias coisas que você tem que pensar, olha, você está num cargo tal e você é bom naquilo. Então você vê, olha, o Matheus é bom naquilo, eu sou bom nisso, também tem outras coisas que eu não sei fazer, eu não tenho domínio, tenho dificuldade. Nós vemos isso. Então, cada um tem um dom dentro da vida. Então você tem que ser a inspiração para aquilo, qual que é o teu ápice, onde que você quer chegar. Claro que eu vou querer um mestrado, um doutorado, em inglês, né, aperfeiçoar, ajudar as pessoas, fazer palestras, incentivar também as pessoas a correrem atrás. Chegar, olha, falar, olha, você precisa aqui de uma oportunidade, vamos ajudar. Porque todos nós passamos por dificuldade. Se eu nascesse rico, né, muitas vezes tem a facilidade. Você vai lá, numa escola particular, um estudo inglês.
você tem a facilidade de tudo. Agora, quando você não tem facilidade, você tem que correr atrás. O tempo pode ser mais longo, mas você chega. É a vontade. Então, muitas das vezes, você tem que ser a inspiração. Dar a vontade para a pessoa aquilo, para ter aquele norte. Vamos entrar num assunto, então, que você domina e que você comanda. Talvez é um assunto profundo e de grande magnitude. Estamos vivendo um problema climático, né? Então, assim, só a misericórdia de Deus para nos dar força. A nível do Brasil, uma das maiores secas da história registradas no Brasil. E a gente está com um problema de água também. Esse problema de água já não é um problema de hoje. A sociedade reivindica muito. Você já chegou a ver essa demanda? Como é que está sendo a tua análise sobre isso? E já falando disso, a nível jurídico, nosso contrato com a Sanepar, que é um contrato de 25 anos... 30. Isso. Tá. Se eu não me engano, vai até 2034. A princípio, na época, o projeto era para ser aprovado há 20 anos. Mas, como eu posso dizer, no acordo, colocaram 30 anos. Então, nós temos mais 9 anos pela frente aí para que seja tocado pela Sanepar. Você tem conhecimento desse contrato? Sim. Nós precisamos o quê? Cobrar investimentos sérios da Capitania de Água para ter um abastecimento eficiente para a nossa população. Esse racionamento que nós vivemos, até na minha casa lá, tem dias que chega água só de noite, um dia, e a outra população dos outros bairros que nós vemos reclamar. Falta água, a água vem suja. Nós vemos que colocam em grupos. Olha, tá aqui, tal. Então nós temos que cobrar investimentos da Sanepar para trazer. Uma das soluções seria a captação de água do Rio Laranjinha, que é um rio de água de pedra, né? Um limpo. Não tem esgoto? Claro, não tem poluição, não tem empresas, nada em volta que venha a dificultar aquela extração de água, né? Então, dá para a gente exigir? Eu tô perguntando, você acha que é mais viável? Porque a Sanepar hoje alega que tem prejuízo em 90% dos municípios do estado. Ela tem lucro em cidades grandes, né? E, quer dizer, supostamente por isso, já que tem prejuízo aqui, como maioria de cidade pequena, ela não deveria ter tanto interesse em continuar com o contrato, né? Certo. E aí eu queria saber de você o seguinte, por que tem esse interesse, grande interesse, que supostamente é prejuízo? Será que nós temos bagagem, nós temos direito constituído, legalidade, justiça verdadeira, para poder exigir este investimento? Esse investimento vai vir da Sanepar, ou ela vai buscar recurso do BNDES, ou para nós não importa? Olha, Sérgio, nós temos que pensar numa justiça social, né? Isso é uma política pública que você precisa, né? A água é algo fundamental. Então, o interesse público é superior ao particular. O interesse público da nossa água é muito maior que o interesse... Podemos passar por cima, então, de contrato? Não é passar por cima, nós temos que cobrar isso do poder... cobrar da Sanepar reivindicações. Olha, falando, nós precisamos disso. Ou rever esse contrato, né? Para cobrar mais, como eu posso dizer, investimentos. Deve ter naquilo ali, investimentos. Qual que foi o investimento? Está tendo investimento? Não está tendo? Porque lucro, né? Nós vemos aí a Copel com mais de 1 bilhão de lucro. Então, agora, a Sanepar ela alega que 90% dos municípios ela tem prejuízo. Mas como ter prejuízo? Isso que eu fico pensando. Entendeu? Né? Se a água é captada, não gasta nada. A água é um recurso... Os canos já estão aí há 50 anos enterrados no chão. Porque a água, né, é de todos. Né? O que eu ouvi falar de um especialista de água é que o custo realmente para você tratar a água é caro. Que realmente, pelo que ele baseou... Dessalinização? Você fala não. Não, a clorificação, o tratamento... Né, a manutenção da água tem um custo, um impacto alto. Mas os outros 50%, vamos falar que ele alega que 50% desse custo de conta de água realmente é do custo de tratamento. Cloro, os produtos específicos ali são realmente caros. Mas a outra metade vem da água. Sim. E a Sanepar não produz água, né? Não, ela só capta, né? Porque, na verdade, como que você vai falar, olha, eu não tendo lucro? Se você coloca um bem, por exemplo, você na tua área, ou na minha, você oferta um bem, um produto. Você não vai colocar um valor que vai dar prejuízo. Então, se não está bom, temos que ver o que está acontecendo. Né? O governo também vir e falar, opa, está errado isso. Porque não é só cobrar, a população precisa. Nós pagamos, Sérgio. Né? O ICMS da luz, por exemplo, tudo vem para o consumidor final. Nós pagamos tudo isso. Então, nós temos que ver também qual que foi o investimento partido da Sanepar. Né? Eles estão fazendo tratamento de esgoto,
Ali perto do posto Amarante está fazendo outro para tratar o lodo, algo nesse sentido, da água lá do Ribeirão. Então, nós temos que ver o que está sendo viável. Né? Teve um projeto, se não me engano, há uns 10 anos atrás, que não poderia fazer poço artesiano ou algo nesse sentido. Será que nós estamos cumprindo isso? Não estamos? Por onde que nós vamos socorrer? Sérgio, a população não quer saber se vai ter lucro, não vai ter. Ela quer ter água. Nós precisamos, Sérgio, tomar banho, fazer comida. E até para o desenvolvimento, né, Matheus? Porque também, se a água já está escassa, como é que a cidade vai crescer? Como é que vai atrair investimento? Emprego. E aí eu ia entrar nesse assunto também agora. Você já falou que turisticamente a gente tem uma aptidão, né? É um dinheiro que as pessoas que vêm fazer turismo aqui deixam na cidade, né? Na questão gastronômica, na questão da hotelaria, na questão das lojas, do varejo, enfim. E fora isso, você acha que nós temos capacidade de desenvolvimento industrial ou comercial, tecnológico? Qual que seriam as aptidões para um segundo... Bom, nós vemos aí também de empresários que seria um aumento, né, da distribuição da luz, né, na área industrial. Porque muitas vezes eu ouvi falar, olha, estou aqui na minha indústria, acabou a energia porque não tem um potencial para aquilo. Então, nós temos que ver o que falta naquilo, cobrar um aprimoramento, por exemplo, né, no potencial da energia. Porque muitas vezes a população não sabe, mas precisa de um gerador muito maior de energia. Talvez não é o suficiente para as indústrias. Precisa de água, muitas das vezes. Então, trazer esse encanamento até ali, dar um suporte, né, uma estrada, uma iluminação, uma isenção de imposto ou uma concessão de terreno. Né? Hoje nós temos o Parque Liberato Regaso, né, onde está iluminado, colocou um asfalto ali e tal. Nós temos que trazer o quê? Investimentos. Ver o que pode ser feito. Uma isenção aqui ou ali, uma ajuda, porque o deslocamento, muitas das vezes é uma microempresa. Como que nós vamos fazer o deslocamento de Baiti até aqui? 2, 3 quilômetros. Né? Então nós temos que ver isso, quantas pessoas. Então isso, o poder público, nós temos que fazer o quê? O circular vai ter que aumentar mais. Ou nós vamos criar algo, por exemplo, só para empresas, um circular para aquilo só para a empresa. Porque nós vemos que está crescendo. Mas muitas das vezes nós temos que dar o quê? O poder público tem que trazer um serviço de qualidade. Muitas das vezes você vai pegar carona, mas eu quero independente. Eu sei que todo dia tem um fretamento para ir. Então, o poder público tem que pensar nesse avanço que o município está tendo. Né? Muitas das vezes está esquecida no tempo. Então, nós temos que cobrar isso e planejar. Porque não é de imediato que você faz tudo, é planejamento, médio ou longo prazo. Então, nesse sentido, nós temos que correr atrás de empresas, né? Ver um planejamento para aquilo, ver o impacto que aquilo traz. O empresa do que é aquilo, para trazer. Muitas das vezes não é só falar que vou lá, pego uma empresa e trago, não. Você tem que planejar. É a mesma coisa de uma administração pública. Se você vai fazer uma obra, você tem que levar lá no governo um projeto, olha, eu quero uma escola de tantos metros, com tantas salas, tal, e ver o quanto que vai gerenciar aquilo de gasto. Então, a mesma coisa naquilo, de empresas. A gente está falando de investimento, de fazer e acontecer. Eu queria falar com o Rafael. Tá tudo bem por aí, Rafa? Tudo certinho? Tudo beleza? Doutor, se em algum momento a gente precisar de recurso, a prefeitura precisar de mais capital, fora os fundos perdidos, projeto que vem federal, as possíveis economias nos cargos de confiança, secretarias e tal, você acha que teria uma outra maneira da gente arrecadar mais? Tem como aumentar imposto, aumentar IPTU? Você é a favor disso ou não? Aumentar IPTU? Aumentar imposto da prefeitura. Olha, isso é algo... Hoje, na verdade, nós temos que pensar, não é só a nível municipal, né, Sérgio? Nós temos que ampliar a nossa mente. Hoje, muitas das vezes, a diretriz vem da própria União, para o município, estados, né? Houve, em 10 anos atrás, aí, um congelamento dos gastos públicos a nível da União. Então, nós temos que ver aquilo de gastos para nós também andar, porque muitas vezes não é só aumentar o imposto. Isso não vai beneficiar ninguém. Traz lucro, traz, mas não vai beneficiar. Nós vemos aí muitas coisas que a população paga. Por exemplo, um salário mínimo, 1.420. Hoje, a média de um residencial para alugar, não sei, 500, 600 reais. Metade do salário, metade não, um pouquinho menos da metade, 600. Pega uma água, uma luz, uma internet... Uma telefonia, né? Aí o lazer,
né? Eu preciso comprar uma roupa, Mercado saúde. Hoje, caro. R$200 você vai com 2, 3 Sérgio, você vai fazer uma conta simples de R$20 por dia você gastar por dia, desculpe. Em 30 dias são 600. Isso para você gastar R$20 de comida, né? O essencial. Então, você vai ver... Isso com uma pessoa sozinha, né? Entendeu? Porque um quilo de carne hoje tá 30 contos. Entendeu? 35, vamos falar. Não, sim, mas assim, você pegar ali R$20 hoje, né? Você vai lá, compra um papel higiênico, R$7, R$8, sabonete tal, café 20, açúcar. Então, muitas vezes, não é só aqui no município, o papel do legislativo, né? Vem lá de cima, mas nós temos que ver que o que vai refletir naquilo. Porque, por exemplo, teve a reforma tributária, Sérgio, e a reforma tributária alterou várias formas de impostos agora. Então, como na emenda constitucional, determina que o Poder Executivo Federal cria uma lei complementar determinando as alíquotas tal, de impostos, hoje nós temos que ver, como está essa tramitação em nível da União, né? Então, hoje tem uma lei complementar que fala sobre os tributos. Então, tributos municipais e estaduais vão ser unificados. Tributos da União vão ser unificados, certo? Então, não é o Matheus, né, um vereador, que vai ver isso. Muitas vezes vem aquela diretriz lá de cima para baixo. É um efeito cascata. E muitas das vezes eu vejo que essa reforma vai prejudicar muito a população, né? Por exemplo, uma alíquota de herança, né? ITBI, vai mudar para outro nome, certo? Mas ela vai ser progressiva e contínua, né? Conforme o patrimônio e o tempo vai aumentando. Então, será que isso seria bom para a nossa população? Mas nós vamos cobrar, por exemplo, alíquotas maiores das pessoas que têm mais bens. Mas espera aí, talvez aquilo seja reverso. Talvez nós cobramos muito mais da pessoa que está aqui embaixo, que não seja, mas isso é a nível da União, né? Então, muitas das vezes, você fica engessado. Por exemplo, que nem você falou do IPTU, é algo que é do município. Mas vai que essa lei modifique, né? A gente não pode saber. Pode criar uma lei, uma emenda ali dentro da lei, unificando esse imposto. Então, muitas das vezes, eu acredito que só aumentar não é viável, é imoral. O que a gente está esquecendo de falar? A gente está chegando nos momentos finais. Lógico, eu tenho muito assunto. Se a gente fosse para falar, para conversar, nós estamos praticamente 1h15 ali conversando, doutor. Uhum. E se fosse para pegar mesmo, eu acredito que a gente tem mais 1h30 de conversa. Uhum. Só que nós temos tempo, também o pessoal está nos assistindo e o pessoal do estúdio aqui. Então a gente está chegando às atribuições finais. Temos algum assunto de relevância que a gente não poderia deixar de falar? No teu ponto de vista, coisa que você está esquecendo de falar, um recado, uma coisa legal, uma ideia sua? Daqui a pouco você vai lembrar, porque é muita coisa, depois a gente esquece. Você acha que então já vamos falar de um assunto nos atributos finais? Eu queria te perguntar, nós estamos tendo segurança jurídica hoje, doutor? Não estamos tendo segurança jurídica, Sérgio, né? Nós vemos aí decisões, até muitas vezes o nosso colega pode estar assistindo aqui, vendo que não é aquilo que nós estudamos, não é aquilo que eu pego no livro e vejo. E onde que a gente vai chegar com tudo isso? Isso que nós chamamos de ativismo judiciário. O que é o ativismo judiciário? Opa. É o poder judiciário interferindo. É o poder judiciário interferindo nas atribuições do poder legislativo ou no poder executivo. Eu interferir no papel principal. Olha, isso compete ao poder legislativo. Uhum. Eu não posso determinar que o poder legislativo faça isso. O judiciário vai para interpretar e falar, olha, estamos assim. Porque a Constituição não fala... Quem detém a interpretação da Constituição, interpretação, não criação. Quem cria a lei, a emenda, a Constituição, é o legislativo. Ali é interpretar. Então ele vai interpretar conforme está ali. Não pode ter tanta variação de interpretação em cima do que está escrito. Né? Isso nós temos que ver o que é princípio maior, igualdade. Inclusive o Sérgio é o meu. Inclusive as jurisprudências já existentes, né? Sim, existem muitas, né? Com todos os artigos existentes. A maioria tem, né? Um caso ou outro, né? Vai se amodando, mas muitas vezes já é pacificado. O que é pacificado? Já tá... É aquilo, não muda. Você me entende? A própria tecnologia está fazendo com que haja novas interpretações? Sim. Até a criação, por exemplo, não foi aprovado, né? Mas
uma punição para fake news, uma lei como posso dizer, da inteligência artificial, a regulamentação dos meios de comunicação, né? Então, hoje está aí, não só aqui, né? Nós vemos em vários programas, né, jornais, que eles querem regulamentar, né? Inclusive, na época, queria regulamentar com uma punição à pessoa e tal, e não foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional. Então, nós temos que ver o que é bom e o que não tira os nossos direitos. Porque muitas das vezes é aprovada uma lei, mas ela é inconstitucional. Ah, Matheus, passou por tudo aquilo, será que ninguém viu? Talvez muitas das vezes passa, né, pela vontade política, não social. Então, muitas das vezes não é um voto político, não é um voto da sociedade, é um voto político. Então, nós temos que também saber ver o que significa isso dentro da prática. Você acredita que no final de tudo isso vai existir uma jurisprudência social? A sociedade vai entrar num equilíbrio? Ou você acha que esse ativismo judicial ainda vai durar muito tempo? Bom, nós temos aí, né, tem uma intriga do próprio suspensão do Twitter, né, que é o X, com Elon Musk, algo nesse sentido. Para nós, assim, muitas das vezes, né, a população pensa, eu não uso isso daqui, não faz diferença, tal. Mas para quem investe, mercado, é um meio de comunicação. Você sabe. É um meio de... mas tem o Instagram e tal, mas é um meio de comunicação. Talvez tenha muitas pessoas que não veem, mas é uma plataforma que hoje é mais utilizada, por exemplo, por jovens. Por exemplo, Facebook, né? Se for ver uma estatística, é mais para pessoas idosas. O Instagram, mais para jovem. O Twitter, mais para empresário e tal. Então, você vai vendo cada um tem um ramo. Então, você vai vendo aquilo que seja bom. Eu, ao meu ver, isso é um cerceamento. Porque se for algo ali, suspensão nacional, mas não tem nada a ver, eu vou parar de movimentar aquilo e aquele investimento que eu fiz com aquela empresa, tal. A liberdade, enfim, é tirada por fatias, né? Está sendo censurada. Está sendo censurado por fatias. Será que isso não foi um recado para as outras redes sociais? Que daqui para frente a coisa vai ser diferente? Eu acredito que sim, Sérgio. Sem dúvidas nenhuma. É algo assim para... Ou o que a gente não sabe a intenção, né? Não podemos colocar palavras na boca, mas nós vemos que isso é uma atitude fora do comum. Né? Não é o comum que nós vemos na prática. Não é uma atitude esperada por uma pessoa. Você acha que a gente podia chegar a falar que existe uma ditadura do judiciário hoje ou é muito profundo? Não, grande maioria, assim, não é grande maioria. Uma parte eu vejo que fala assim. Inclusive, uma das reivindicações de nós, advogados, é eleições diretas. Porque, por exemplo, hoje o Conselho Federal, quem que vota lá são só os conselheiros federais. Você me entende? E não toda a classe dos advogados no Brasil. Então, hoje, como se uma fosse preocupação... nos Estados Unidos, quando tem os juízes. Os juízes por distrito, né? Distritos, né? Distrital, lá chama governador, né, que eles falam. Ele indica e tal. Então, nós temos que ver isso. Porque é a mesma coisa. Se eu não puder escolher quem que é o meu representante no Conselho Federal, onde que existe democracia? Então, é uma reivindicação, não só uma, da grande maioria. A maioria dos advogados pensa assim? Eu acredito que sim. Tá. E outra coisa, seria justo, só para a gente finalizar, tempo para os Supremos ou para os tribunais de alta corte. Deveria ter um tempo de máximo, de limite para ele estar ali? Deveria ser indicação ou concurso? Bom, isso... A nível dos olhos de um jurista. Bom, tem que ver como funcionaria essa sistemática. Porque sempre existe algo bom e ruim, de um lado ou outro. A vitaliciedade, que é diferente, lá na estabilidade, é vitalício. Aquele cargo, eu acredito que a pessoa se acomoda e fala, olha, eu tô aqui e tal. Não tem aquela segurança. Você me entende? Agora, você sabe que tá ali 2, 4 anos, muitas das vezes tem que ver, opa, será que vai ser bom ou ruim? Então, eu acredito que deveria ser por tempo determinado, para não ficar muito tempo também, até 75 anos, né? Que é conhecido como o PEC da Bengala, e ficar lá, né? Refém daquilo com o mesmo entendimento. Porque muitas das vezes tá ali com aquele mesmo entendimento, mas aqui embaixo está diferente. Então, o direito está revolucionando também. Mas muitas das vezes fica lá com aquele mesmo entendimento, o magistrado, né, que é o ministro, ele é um magistrado. Então fica com o mesmo entendimento. Então eu vejo que seria bom
né, esse por mandato, oxigenar. E o concurso público seria bom, merecimento e antiguidade, né? Hoje a magistratura tem essa, como posso dizer, promoção. Você é promovido por antiguidade e merecimento. Então, hoje tem muitos juízes, até ministros, desembargadores que poderiam estar no cargo do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos aqui, eu particularmente vejo, você é um presidente da República, você indica teu próprio advogado para ser ministro. Isso, um dos princípios da administração pública é a impessoalidade. Não, é uma livre nomeação, por exemplo, que nem de secretário. Eu posso escolher quem que eu quero. Ah, mas passo pela sabatina do Senado e tal. Mas será que isso está certo? Será que o que eu estudei está equivocado? Eu estou lendo errado? Tendo um entendimento dúbio? Então nós temos que partir disso. Não é algo assim para afirmar, mas nós temos que questionar. Será que isso está certo? Colocar alguém que é nossa confiança, um próprio advogado? Ou seja, era teu advogado e de repente vira teu juiz? Então, é nesse sentido. Estamos finalizando. Antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma frase filosófica, uma coisa que você aprendeu, uma coisa que você acredita, uma inspiração, uma frase curta, olhando para a câmera ali, uma coisa que está no teu coração, uma mensagem que você gostaria de deixar para sempre registrada. Uma coisa que você aprendeu, uma frase, algo inspirador. Bom, nós temos que pensar que nós não podemos deixar o mal governar. Tem uma frase aí, eu esqueci o nome, Martin Luther King, não lembro de quem que é, que diz que a omissão dos bons, os maus se prevalecerão. Nós temos que inverter isso, nós temos que ser as pessoas bens para vir buscar a melhorar tudo isso, porque o bem sempre vence o mal. Forte ou fraco, ele vence. Então, nós temos que ter esse pensamento, um comprometimento com aquela causa. Não ter o desvirtuamento daquilo. Se você tem a tua essência boa de honestidade, então você tem que manter aquilo. É uma tradição. Você tem que pensar naquilo que você quer. É a ética e a moral. Porque você não chega muito longe sendo desonesto. Pode ficar por alguns minutos, mas a verdade vem. A mentira não prevalece. Então nós temos que pensar nisso, lutar. Existem várias outras fases, né, pensamentos filosóficos e tal. Mas nesse sentido, pensar em coisas do bem, em coisas boas para a população. Legal. E para a gente finalizar, doutor, as pessoas vão te seguir nas redes sociais, é Matheus com TH Ruiz, isso. Ruiz, né? Instagram, Facebook, todas as redes vizinhas. Isso, tudo. Tá. praticamente. Agora eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse por que as pessoas deveriam votar em você. Por que a sociedade deveria escolher você como representante? Bom, eu me proponho a essa candidatura porque vejo que muitas famílias, né, como minha mãe, você, um idoso, saem das suas casas na madrugada e muitas vezes fica passando frio, chuva, para ter um agendamento, marcar uma consulta, sair de madrugada, né, sem condições de comida, até para viajar para outra cidade, uma merenda de qualidade para os nossos jovens nas escolas. Você, professor, né, dá valor ao funcionalismo público e não só isso, buscar aquilo que nós estamos vendo e trazer como se fosse, se tivesse acontecendo comigo, será que não poderia fazer isso? Porque nós não temos que pensar individualmente, nós temos que pensar na coletividade também. Legal. Doutor? E além disso, desculpe, o conhecimento que eu tenho, o preparo, né, na carreira jurídica, advogado, criar boas leis, projetos, fiscalizar o recurso público, a aplicação desse dinheiro, o versamento desse dinheiro nos órgãos, fiscalizar em cada local, tudo isso para gerenciar, ser um advogado do povo, como posso dizer assim, aquilo que vai fiscalizar, combater. E outra, eu sou independente, eu não tenho, como posso dizer, rabo preso com ninguém, então eu vou estar ali ferrenho sendo impetulante, porque nós temos que ter o quê? Voz. Você tem que ter o teu pensamento. Não pode vir outro pensamento e você, eu não vou... Não, você tem que ter o teu pensamento. É um posicionamento que você tem que dar perante a sociedade. Então, você não pode ser dominado por outros. Então, você tem que ter o teu próprio posicionamento e seguir. Se for bom, é bom. Não é porque a maioria diz sim, eu vou dizer sim, não. Você tem que ver, será que é bom? Eu, por exemplo, sou contra a terceirização do hospital. Então, você não está em cima do muro. Você fala... Não, você entendeu? Uhum.
Se te convencer que é diferente, você pode até mudar a tua opinião pelo merecimento da justificativa. Mas hoje você não fica neutro na situação. Não, temos que ser. Tá. Tem que ter um posicionamento político. Você não é morno. Não, tem que ter um posicionamento político. Tá. Você dá sua vida pela sociedade? Claro. Eu, quando fiz o meu juramento de advogado, dia 25 de março de 2021, eu prometi defender os direitos. Prometi defender os direitos humanos, a Constituição, as leis, a honestidade, a probidade. Você faz um juramento, Sérgio. Quando você fez o seu curso de corretagem, você chega lá com o pessoal, você faz o juramento, compromete com aquilo. E um dos temas basilares é isso. Você se compromete. É a mesma coisa em qualquer outra profissão. Você faz o juramento. Eu juro cumprir a Constituição. O magistrado vai lá, eu juro cumprir. Você é um vereador, você vai lá no dia da posse, eu juro cumprir a Constituição, as leis, a probidade, e assim você faz um juramento. É um comprometimento, é um compromisso que você faz perante a sociedade. Então, é assim que você espera. Se precisar de um churrasquinho, uma gasolina, ali uma cesta básica, um gás para trocar de voto, não? Não consegue você. Na verdade, não é que não consegue. Eu tenho minha filosofia de vida. A essência da pessoa, Sérgio, até falo aqui com a pessoa. Isso é a pessoa que não tem caráter, sabe? Nós temos que pensar em ter uma personalidade de vida e pensar o que vai ser bom. Não é uma troca de gasolina hoje, uma viagem ou algo nesse sentido, uma comida e tal, que vai mudar a tua vida. São 4 anos que vai mudar na sua vida. Então você tem que pensar aí. Não adianta você chegar lá e ver, nossa, eu estou aqui felizão, e depois ser esquecido mais 4 anos. Aí fica reclamando, tá ruim aqui, tá. Então temos que pensar muito bem nisso para não sofrer. A população vê algo momentâneo. Eu estou feliz aqui. Então nós não podemos deixar ser levado pelo algo passageiro. Nós temos que ver o que realmente será projetado daquilo para frente. Então, isso não é da minha capacidade. Eu nunca, a minha família, eu falo aqui, estamos todos ouvindo, nunca eu faria isso, não faço isso. Eu acho que temos que pensar assim. Eu, embora seja advogado, se eu não fosse candidato, eu era eleitor. Então, isso tem que ser a ética do eleitor. Se uma pessoa chega a fazer isso, ela não está sendo o quê? Fazendo bem para a sociedade. O eleitor também? Claro. Ele tem culpa no cartório. Exatamente. Por receber alguma coisa. Matheus, precisa daquilo, X, aquilo e tal. É uma diferença, Sérgio, de você viver disso e você ajudar. Nós vemos muita população, quem que não ajuda? Eu estou precisando aqui fazer uma cirurgia, né? Não faz uma vaquinha. Preciso fazer uma cirurgia, não tem condições. Ajudar uma pessoa que realmente necessita, é uma causa urgente. Agora, viver disso não é algo sério. Parece que a pessoa fica 4 anos, a cada 2 anos, né? Porque tem o município e da União. Não, vou esperar a cada 2 anos, eu vou virar nessa oxigenação. Mas espera aí, nós temos que ver o que eu fui ensinado. A minha família nunca ensinou isso. Não pelos meus princípios. Eu sempre estudei, lutei, corri atrás, fiz meus estágios, pagava minhas contas em dia. É isso que nós esperamos, né? Uma conduta ética nossa. Então, eu nunca fui ensinado nesse sentido, dar uma gasolina, tal. Não. Está acontecendo isso, doutor? Olha, Sérgio, não tem prova, não tem, assim, não é que a gente... Se você tiver prova, você denuncia. Claro, tem que ser. Porque muitas vezes nós partimos parte do direito, temos que ver. Falar, tá certo, tá errado, né? Muitas das vezes, até que falando aqui, explicando. Matheus, dar gasolina é incorreto? Bom, depende. Existe na lei eleitoral, na resolução, que quando tem carreatas, e aqui é uma explicação, talvez muitas pessoas não saibam, quando tem carreatas, o partido ali, né, coligação, comunica ao juiz eleitoral 24 horas antes, que vai dar até 10 litros de gasolina por carro, e depois presta conta disso. Então... Opa! Não, pode finalizar aí. Tô com 7%. Então, nesse sentido, Sérgio, tem muitas coisas que a pessoa vê, mas a coligação está dando gasolina para uma carreata, né? Se for comunicado do juiz eleitoral e fazer a prestação de contas, beleza. Então, muitas coisas a população vê que é algo errado, mas pode ver ali. Mas tem legalidade, apesar de não ser moral. Talvez pode ter. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Está previsto na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não estou falando algo aqui
sem convicção. Então, eu não sei se você sabia disso. Não sabia. Então, até 10 litros por carro, tem a resolução, permite, mas tem que comunicar ao juiz eleitoral depois prestar conta disso. Né? Ah, mas estou vendo aqui. Então, muitas das vezes tem que ver esse sentido. Opa, mas está errado, mas foi comunicado. Posteriormente vai fazer a prestação de contas, quantos carros, tal, de forma a justiça eleitoral ter esse conhecimento. Então, muitas das vezes, nesse sentido, pode ser legal, mas muitas vezes moral. Você me entende? Uhum. E agora não tem previsão. Broche, chapéu, cesta básica, as coisas, captação do sufrágio ilícito. Para a população entender, chama-se compra de voto. Isso é crime. Isso não pode. Então, eu não estou falando assim que eu sou a favor, é só para um esclarecimento, né? Um entendimento como funciona. Top. Sinta-se convidado para voltar novamente para falar do seu meio jurídico, para falar sobre a sua trajetória, conquista, e a partir do dia 2025, se você chegar lá, você vai vir para falar um pouco mais do que você está vendo lá dentro. Sim. E ganhar mais um espaço para você narrar os teus projetos, suas leis e o que for necessário. Obrigado novamente. Estamos finalizando, doutor? Sim. Pessoal do Instagram, obrigado pela presença. Desculpa aí o incidente aí, o Rafael deu uma tropicadinha aqui, né, Rafa? Volte segunda-feira, viu, pessoal? Segunda-feira vai ter mais episódio. Até segunda. Tchau, tchau. E agora aqui para a câmera principal, estamos finalizando também. Não deixe de comentar, curtir, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Matheus, com TH, Ruiz, que é o doutor que está aqui com a gente, e Sérgio Henrique Paraná também nas redes sociais vizinhas. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.